Olá, boa noite, tudo bem? Ainda falando sobre adoração, hoje para finalizarmos, eu vim compartilhar com vocês os minutinhos da palavra de vida. Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre adoração. Nós falamos sobre Davi, né? Depois falamos também dos pré-requisitos, né? Algumas coisas necessárias que são para poder a gente entregar ao Senhor uma perfeita adoração. E hoje a gente vai estar falando sobre adoração no sentido mais amplo. Isso mesmo, no sentido mais amplo, porque, na verdade, a adoração, ela não é simplesmente somente um louvor, né? Uma honra. Ele também são coisas que a gente pratica, né? Também fora de nós mesmos, que também agrada muito ao Senhor e uma forma de adorar. Lá em Salmos 101, versículo 6, vai dizer que Deus, o Senhor, o nosso Pai, procura os fiéis da terra. Quem são os fiéis da terra? Aqueles que obedecem e praticam a sua palavra. Também, lá em João 4:23, vai dizer que o Senhor também procura os verdadeiros adoradores. Quem são eles? São aqueles que ofertam ao Senhor o verdadeiro louvor em espírito e verdade, né? Então, o Senhor procura os servos que são fiéis, os servos que fazem o que Ele manda, os servos que verdadeiramente se tornam servos e assim adoram, praticam e vivem a sua palavra. Mas eu também entendo, né? Tanto que foi isso que Deus ministrou ao meu coração, que nós que queremos verdadeiramente ser servos e adoradores do Senhor, a gente precisa, por exemplo, quando vier à nossa mão algo para a gente fazer, a gente tem que fazer com dedicação e zelo. Então isso a pessoa engloba mais com relação ao trabalho, né? Ao trabalho tanto secular, que a gente tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa proativa, uma pessoa que cumpre o nosso dever com perfeição, né? Também no serviço da casa do Senhor, né? Que a gente também tem que estar fazendo com zelo, com amor, com cuidado, né? Principalmente quando envolve outros irmãos, no cuidado de outros irmãos. Mas o servo de Deus, muitas das vezes ele é casado, né? Tem filhos. E isso, então, quando a gente é jovem, né? Deus fala na sua palavra que o melhor é que nós não casemos e vivamos para o Senhor. Mas Deus também entende que cada um tem o seu chamado, a sua vocação. Então tem gente que gosta e prefere constituir família. Quando a gente constitui uma família, a gente precisa saber que também um verdadeiro adorador e servo de Deus precisa cuidar da sua família com zelo. Se for homem, sendo o mantenedor do seu lar e tratando a esposa e os filhos com carinho. Se for mulher, na verdade, precisa também ser uma mulher sábia e alguém que cuida do seu esposo e bem dos seus filhos, da casa, ou seja, que desempenha bem a maternidade, não é? É isso que eu quero dizer. Então, como é importante, é uma forma de adorar o Senhor isso também. Já no caso do serviço dentro da casa de Deus, a gente tem que entender também que nós, como igreja, como corpo de Cristo, todos nós ali dentro da casa do Senhor são importantes, né? Tem as suas funções, tem o seu devido lugar, né? E a gente tem que entender que nós que, por exemplo, somos mais maduros, temos que tomar cuidado com aqueles que são novos, que estão chegando, novos convertidos, e também cuidar com o zelo deles, discipular, falar com amor, ter sabedoria. Então é por isso que Deus ministrou essas coisas ao meu coração, né? Porque a gente sabe que o verdadeiro adorador também, ele é uma pessoa 100% cumpridor da palavra. Então, como eu já disse anteriormente, por isso
que é tão importante a gente conhecer a palavra, né? A gente sempre está dedicando o nosso tempo, não somente para as coisas seculares, mas também para as coisas espirituais, né? Porque aí a gente entende todas essas coisas que eu acabei de falar agora. Falar quem Deus procura, como a gente é verdadeiro adorador, como a gente é fiel, né? Como a gente consegue desempenhar as funções que vêm na nossa mão, né? Então isso tudo Deus fala na sua palavra, inclusive, né, como eu já falei também, sobre a gente ser um bom servo aonde a gente trabalha. Então é por isso que eu vim falar com você nessa noite, né? Porque Deus ministrou algo ao meu coração, que o verdadeiro adorador, ele faz as coisas de acordo com a orientação. O verdadeiro adorador, ele precisa conhecer bem a palavra, né? Porque mediante a isso ele vai saber como ele vai se comportar, né? Porque a palavra de Deus é um manual de fé, né? Ela acrescenta a nossa fé e é um manual de prática, porque quando a gente sabe que atitude tomar e obedece, a gente é considerado uma pessoa fiel, né? Também a Deus e um verdadeiro adorador, até porque nós, como seres humanos, temos falhas e defeitos e precisamos sempre estar melhorando, né? E a palavra, ela vem justamente fazer isso conosco, confrontar-nos a sermos alguém melhor. Então, que nessa noite o Senhor tenha falado ao seu coração e você possa ser um verdadeiro adorador.